Minha gente, ao trafegar pela BR-020 em Goiás, uma caminhonete atingida por um raio que deixou parte do seu interior derretido sexta-feira. A descarga atingiu a parte elétrica do veículo, mas não feriu o motorista. Temos aí a imagem do incêndio decorrente dessa descarga elétrica lá em Goiás, quando a gente sempre achou, e pelo menos havia, esse conceito popular, que pode até ser verdadeiro ou não, o nosso entrevistado aqui vai saber dizer, mas o fato é que a gente sempre achou que se você está em cima de um carro, o carro está sobre 4 rodas, o pneu é de borracha, deveria isolar este carro do chão. Mas como é que o raio caiu em cima, causando esse dano todo? E pode acontecer, hein? E aconteceu. Ah, mas um raio nunca cai 2 vezes. Já temos uma estatística que mostra que a possibilidade de cair um raio em você é de 1 por 1 milhão. Só para você ter uma ideia de que não é tanto assim, a possibilidade de você ganhar na Mega Sena é de 1 para 50 milhões. E de 1 para 1 milhão, um raio pode cair em você. Agora, num carro, a gente nunca imaginou que um dano... Mas como é que pode isso? O Fernando Prada sabe explicar, ele é professor de física e está ao lado do repórter Luiz Esteves. Pois bem, Daércio, estamos aqui com o Fernando Prada, professor de física aqui da ETEC. Ele estava acompanhando ao vídeo aí e estava comentando algumas particularidades. Bom, Fernando, você viu que o carro pegou fogo, a descarga veio pela antena e o motorista não sofreu nenhum arranhão. Como é que se explica isso, né? Quando a gente sabe que a melhor maneira de se proteger de um raio é ficar dentro do carro, né? Nós não temos todos os fatos do que realmente aconteceu, mas o que dá para perceber pelo vídeo é que realmente foi por causa da antena que o raio acabou atingindo o carro. Dentro ele estaria super protegido, é o melhor lugar para a gente se proteger, um dos melhores, né, lugares para a gente poder ficar protegido quando no meio de uma tempestade, muito melhor do que estar próximo de uma árvore ou coisa do tipo. Mas ali o que provavelmente deve ter acontecido é que o raio atingiu a antena e se propagou pelo sistema elétrico. Como existe muito material inflamável dentro do carro, espuma, tecido, plástico, acabou pegando fogo porque a temperatura chega a valores muito altos. Ainda bem que não aconteceu nada com a pessoa, né? Mas como é que se explica isso? Porque a gente sabe que o recomendável é ficar dentro do carro. E nesse caso ele estava dentro do carro, o raio atingiu a antena, poderia ter atingido ele, né? Como é que acontece? É um veículo em movimento, no caso, como estava esse carro aí, a antena ela passa por um fenômeno chamado poder das pontas. Então as pontas elas acabam concentrando uma determinada quantidade de carga e daí a descarga elétrica ocorre ali naquela posição que é a mais pontiaguda do veículo. A gente pode ver que não atingiu a lataria, que talvez tenha uma área maior, mas sim a antena, que é onde fica a ponta, e por isso, por não ter para onde ir, ele foi percorrendo o circuito elétrico do carro ali e provocando um incêndio muito provavelmente. Agora, de qualquer modo, né, Fernando, a recomendação é que se você estiver no meio de uma tempestade e estiver dentro do carro, permaneça dentro do carro, né? Ficar dentro do carro é a melhor opção, exatamente porque, por exemplo, vamos dizer que a pessoa decida parar debaixo de uma árvore. A árvore é o ponto mais alto e assim a ponta daquele ambiente, daquele descampado, como geralmente é uma rodovia, né? Agora, se tiver alguma edificação, alguma empresa, geralmente pela legislação eles precisam instalar para-raios e aí parar por perto ali, se for parar, né, onde tiver um para-raio, a segurança também aumenta. Agora, no caso do motorista, do condutor dessa caminhonete aí, é raro, né, acontecer isso, né? Bem raro. Até chama atenção e teve a repercussão que teve a reportagem exatamente por ser esse fato mais inédito, assim, de dificilmente alguém já ter visto alguma coisa parecida antes com um veículo em movimento. Agora, Fernando, você está me dizendo, né, que muitas pessoas, né, e eu inclusive acreditava nisso e acredito, né, que são os pneus do carro que isolam ele dos raios, não tem nada a ver, né? Na verdade, o fato de ter o pneu, a gente associa que pneu borracha não é condutor de eletricidade, né? E por isso protege, mas no caso o fato de estar dentro do carro, por ele ser de metal, nas regiões internas a uma superfície metálica, como é o caso do veículo, a propagação das cargas elétricas ela ocorre com menor
frequência, menor intensidade, na verdade ela nem deveria acontecer, né? Ali a situação é mesmo por causa do sistema elétrico, ao que tudo indica. E a caminhonete é feita de aço, né? Então é muito raro, né? Muito raro. O material metálico ali é onde estaria protegido e não que onde a pessoa talvez deveria ficar preocupada ou com medo de acontecer. Um exemplo disso são as viagens de avião, né? O avião também é feito de metal, passa no meio das tempestades, recebe lá as descargas elétricas e as pessoas ficam protegidas. Quem vai para o Chile, né? Alguma região do Chile, aqui também Mendoza e na Argentina, as tempestades eles são frequentes e aguardadas, inclusive, né? O fato de já ser esperado, é claro que uma aeronave ela vai ser preparada com um sistema mais detalhado para prevenção, porque o risco de receber é maior do que um carro. Ainda assim, o carro também é um bom lugar para se proteger. Você acredita que o tipo de antena possa ter contribuído para a atração desse raio? Não necessariamente, porque é pelo fato de ser uma ponta, né? O fato de ser o ponto mais alto ali e pontiagudo é que provavelmente, vamos dizer assim, atraiu o raio. Porque além das antenas, né, também a gente está percebendo aqui no estacionamento, há vários casos que não são mais com aquelas antenas metálicas, né, e compridas, se passando de metro. Agora aquela coisinha menorzinha, né, mas essa condição de que o carro é o melhor lugar para proteção contra os raios já era anterior às antenas, né? Anterior às antenas. Então, na verdade, é independente do tipo do raio, da antena, né? E a gente cita isso não para causar nenhum tipo de preocupação de que talvez no meio da tempestade parar, tirar a antena do carro, não tem necessidade disso, né? Simplesmente foi uma fatalidade mesmo o caso da reportagem. Quer dizer, foi um azar de estar incluído nessa estatística de poucos acidentes, mas ainda bem que não aconteceu nada aí com o condutor, né? Ainda bem que foi sem vítimas, né? Só os danos materiais. Quer dizer, o carro se incendiou, mas não foi por ação do raio na pessoa, né? Não foi na pessoa, ele se propagou lá de alguma maneira pelo sistema do carro, né? O sistema elétrico, provocando lá o incêndio devido à temperatura sobe muito, né? E por ter material inflamável ele acabou pegando fogo. Legal, Adalberto, Daércio, alguma pergunta para o professor Fernando? Bom, perguntamos aqui sobre só esse acidente. Agora, se for o caso aí de abrir para outras dúvidas, tem o que fazer em caso de raios, diminuíram as chuvas, mas estamos na época delas, né? E elas provocam aí raios, como a gente sabe, na estatística que o Daércio falou, de 1 bilhão aí, por a chance de cada um ser atingido por um raio, né? É verdade, é verdade. Você está acompanhando o professor falando aí, porque isso trouxe aí uma curiosidade para todos. Esse vídeo está circulando aí o Brasil inteiro, se não for para fora também. A gente não é comum ver um raio cair num veículo como caiu, e pegou pela antena, né? O raio caiu na antena do veículo, dessa caminhonete, e foi por toda a fiação da caminhonete, derretendo a parte interna, a parte plástica da caminhonete. A gente não vê isso todo dia, chamou a atenção e a curiosidade. Nós estamos seguros dentro do carro, não estamos. Imagem, que coisa realmente de impressionante, né, Daércio? Muito rápido, né? E a gente fica aqui, né, professor, sempre com aquela ideia de que a claridade, depois a gente fica com medo sempre do trovão que vem em seguida, né? Mas muito antes disso, aliás, vai daqui uma pergunta, acho que muitos sabem, a gente sabe, mas muitos não, e é bom lembrar, ou então sabiam e não lembram mais, que há uma diferença entre aquele momento do raio e a luz que ele produz e o som que só vem depois, professor. Por quê? É um fenômeno 3 em 1, né? A gente pode chamar ele de 3 em 1. O raio é o fenômeno elétrico, o relâmpago é o fenômeno luminoso e o trovão é o fenômeno sonoro. Então, como a luz ela é muito mais rápida do que o som, é por isso que a hora que ocorre a descarga elétrica a gente vê o clarão, a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo e depois de um tempo, se o raio está um pouco mais longe, a gente vai ouvir o trovão. Se ele caiu perto, ele ouve um pouco mais rápido, porque o som ele se propaga a 340 metros por segundo. Então, de 300 mil quilômetros por segundo para 340 metros por segundo, a velocidade do som é muito menor. E é por isso que ele é ouvido com essa chega mais tarde, né? Diferença de tempo aí entre o clarão e o som. Isso. E a tendência é que a gente, como não está olhando o céu esperando ver a luz primeiro,
você está abrigado dentro de casa, no máximo você vê uma claridadezinha e tal. A gente só leva o susto na hora do trovão, né? Mas se algo tivesse que acontecer, já tinha acontecido muito antes, em termos de cair na gente ou próximo, né, professor? Isso mesmo. O barulho geralmente é o que impressiona, né? Tanto é que se o raio cai muito próximo, a gente ouve o barulho mais rapidamente. Se a gente demora um pouco para ouvir, dá para perceber isso. Inclusive uma forma de determinar a distância, né? Às vezes o pessoal, depois que vê o relâmpago, começa a contar lá alguns segundos e consegue fazer uma estimativa de qual é a distância que caiu o raio, né? Por isso, quando a gente ouve o trovão, na verdade, esse daí já é o final. Já é o final. Por que ocorre o trovão, né? A descarga elétrica provoca o aquecimento do ar atmosférico e faz com que ele vibre. E o som, ele não é nada mais, nada menos que vibração das partículas do ar, né? E aí ele chega até o nosso ouvido. Mas não é uma vibraçãozinha, não, né? Não, vibraçãozinha podemos dizer que não, por causa da intensidade dos valores, né? Da corrente elétrica, da temperatura que chega e todos os fatores envolvidos. É verdade. E com nuvens, eu percebo mais no verão isso. Deve ter alguma razão para isso, se a minha percepção estiver certa. De que é mais no verão que você percebe que aí vem aquelas nuvens baixas assim que chegam rápido, né? E aquilo é assustador. Existem nuvens com características diferentes. O pessoal da aviação fala naquela tal CB, por exemplo, que é um tipo de nuvem que os pilotos conhecem, sabem que lá dentro há todo um turbilhão de gelo e tudo mais, e eles evitam e saem fora daquele tipo de nuvem, ou os aviões mais modernos até atravessam, mas dentro de uma circunstância que eles sabem antes, por equipamentos e tudo mais, e ou cortam volta, ou se atravessam dentro de uma condição segura e tal, eles dizem. Mas falam também, professor, que o Brasil é um campeão, que a gente fala aqui no Brasil, o Brasil não tem tornado, não tem vulcão, não tem não sei o quê, é um país, mas em termos de descargas elétricas dizem que nós somos campeões, é verdade? É verdade, a região amazônica especialmente, né, onde ocorre a incidência intensa de raios, a quantidade é muito grande. E essa questão da formação dos raios, né, por que ela acontece? Nós podemos pensar assim, naquela situação, sabe quando a gente vira um saquinho de arroz de ponta cabeça lá para colocar dentro do pote e alguns grãozinhos ficam ainda presos, mesmo que o saco está com a boca virada para baixo? Então tem um conceito elétrico ali, né, por causa do atrito que ocorreu entre os grãozinhos, eles acabam ficando grudados na parede do plástico. Algo parecido com isso acontece na formação dos raios, né? Então tem lá a movimentação das partículas de água atritando com o ar, e quando a nuvem ela fica muito carregada eletricamente, aí existe a possibilidade de ocorrer a descarga elétrica, porque a intensidade é tamanha que o ar atmosférico, que é um isolante, assim como nós citamos como exemplo aqui a borracha do pneu, mas o ar atmosférico ele se torna um condutor de eletricidade, né? E é por isso que ocorre a descarga. Então, nós citamos o exemplo aí da região amazônica, a região onde ocorre muita chuva, né? E aí esse fenômeno ele se intensifica. Na época do verão, por que a gente também vê mais? Porque é o período mais chuvoso aqui na nossa região. Eu acompanho o Lito Souza, que é engenheiro de aviação, de aeronáutica de aviões, e ele sempre fala, olha, não tenha medo de raios atingirem aviões, porque nós tem notícias de algum momento em que um raio derrubou um avião, porque se atingir o avião não tem a mesma consequência e não sei o que e tal. Faz sentido, levando em conta, por exemplo, que dizem a descarga elétrica vai buscar o primeiro alvo, aquele que estiver em um ponto mais alto e tal, não é? E aí o avião está numa proximidade muito maior dessa descarga do que a gente aqui embaixo, e no entanto não causaria tanto problema. Por que o avião, ao ser atingido por um raio, não tem as mesmas consequências, por exemplo, do que este carro que estava aqui embaixo? A proteção dentro da aeronave, em tese, ela é a mesma de estar dentro do carro, porque o material metálico do qual é feito o avião, do qual são feitos os veículos, eles trariam essa proteção.
É claro que uma aeronave, pela chance muito maior de passar por uma região onde o risco dela receber a descarga é maior, então os sistemas lá de proteção para dissipação dessa carga que vai ser descarregada, né, ao atingir o avião e não trazer nenhum tipo de dano, tanto para os sistemas de navegação quanto para os tripulantes e talvez passageiros, no caso de um avião de passageiros, ele é mais rigoroso, né, do que seria num veículo, já que a chance é menor, né, a possibilidade é menor. Mas foi o que nós citamos também já há pouco, né? O fato dele das pessoas e da aeronave ser de metal, a região interna da aeronave ou de qualquer material metálico, ela serve como proteção contra a propagação aí da corrente elétrica, que é o caso que acontece na descarga elétrica de um raio. Havia aqui até uma imagem aqui, viu, Esteves? Altitude pelo fato de estar na nuvem, né? Então está lá dentro da nuvem. A descarga elétrica ela pode ocorrer entre nuvens, dentro de uma mesma nuvem, ou da terra para a nuvem, ou da nuvem para a terra. Então existem todas essas possibilidades aí. Voltando aqui à questão da diferença da velocidade do som e da luz, eu me lembrei aqui que acho que deve estar aqui, porque eles estão sempre treinando com ele aqui, eu vejo de vez em quando um dos aviões que o governo brasileiro comprou, desses supersônicos, isto é, que viajam em velocidade acima, muito acima hoje em dia, da velocidade do som, um deles ou fica aqui ou de vez em quando vem para a Embraer aqui de Gavião Peixoto. Nós estamos em linha reta aqui a 20 quilômetros de lá e de vez em quando eu vejo o treinamento deles. É interessante que quando ele explode a barreira do som, há um barulhão e você olha onde está o barulho, onde ele passou a barreira do som, e você olha naquele lugar que fez o barulho, mas o avião já está lá longe, pequenininho, de tão longe que ele já está daquilo ali que você ouviu. Você vê que coisa. É um bom exemplo, né, professor? Então, nesse caso do avião que rompe a velocidade do som, então, algumas imagens que a gente olha, às vezes durante as aulas mostra para os alunos, formam um cone em volta, como se fosse uma nuvem em forma de cone. Porque a velocidade com que ele atinge provoca uma diferença de pressão e a água que está em suspensão na atmosfera, ela congela instantaneamente. E depois, assim que o avião passa, daí já volta a pressão normal e, vamos dizer assim, ela derrete de novo, ou volta a ser gás, né? Novamente, gás, vapor de água. Uhum. E o fato de ouvir o estrondo depois é exatamente por causa do fato da velocidade do avião ser maior, né? Aí chega... Para romper a velocidade do som, aí dá aproximadamente 1.200 km por hora, né? Olha! Então, se ele passar dessa velocidade, e aí vai sendo classificado, é Mach 1, Mach 2... Mach. Cada Mach é quantas vezes superou a velocidade do som. É isso aí, viajam hoje é Mach 3. A gente ouve o estrondo, né, depois da passagem do avião. Você estava falando aí sobre um cone que se forma atrás, e por coincidência a gente conseguiu cobrir bem na hora aqui, o Felipe foi astuto e pegou a imagem exatamente do que o senhor falava e mostrava a formação desse cone, né? Esse cone ali atrás da aeronave lá. Agora congelou a imagem, ó. É impressionante, né? Impressionante. Que coisa. Ô professor, agora vamos para uma situação em que o sujeito não está no carro viajando e tal, mas ele está num campo aberto, onde ele, por medo dos trovões ali, vai buscar um abrigo, então ele vai embaixo de uma árvore, ou ele vai tentar buscar abrigo sobre sua cabeça, né? Sobre sua cabeça. É algo que o proteja na natureza. O que fazer se ele tiver um gramado ou tiver árvores? Para onde ele tem que ir? Qual que é o melhor nessa hora da descarga? Ele não tem como correr. Num descampado que talvez tenha uma única árvore lá, como um pasto, por exemplo, às vezes a tendência é achar que debaixo da árvore está protegido. Talvez pode estar um pouco mais protegido de gotas de chuva,
Mas no que diz respeito à descarga elétrica, é o pior lugar, né? Tá debaixo da árvore. O ideal para se perceber o que é uma tempestade com possibilidade de raio é a pessoa se agachar e ficar com os pés próximos uns dos outros. E não é difícil da gente explicar isso, porque, por exemplo, a gente vê, às vezes, passarinho, né? Ele senta lá no fio de alta tensão. Por que não acontece nada com ele? Porque ele está com as patinhas próximas uma da outra, e daí a corrente elétrica que o atravessa não é intensa o suficiente para provocar dano. Se nós fôssemos lá e segurássemos com as mãos uma certa distância, então provavelmente a gente receberia uma descarga, uma corrente elétrica bastante intensa o suficiente para o nosso organismo não suportar, né? Então, respondendo de maneira objetiva a pergunta, num descampado, né, tá lá num gramado, se não tiver um lugar seguro para o qual se proteger, como um prédio, por exemplo, ou às vezes entrar dentro de um carro, agacha, fica com os pés pertinho, espera um pouquinho passar e segue a viagem. Uma coisa muito comum, e logo exatamente na época das descargas elétricas, que é o verão, é o uso de piscinas, por exemplo. O jeito tá na piscina, o tempo se formou, nuvens escuras e tal, e ele continua se divertindo na piscina. Deve fazer isso ou não? Não é o recomendável, porque a água ela é um bom condutor de eletricidade, como geralmente a água ela tem alguns sais minerais, né? Então ela acaba se tornando um bom condutor de eletricidade, e daí, mesmo que talvez o raio não atinja a pessoa específica, mas caiu na piscina, a possibilidade dele sofrer lá as consequências da corrente elétrica é intensa, é grande, né? Então seria melhor sair, esperar também para depois continuar a diversão. Se tiver numa praia, no mar, também? Sim, na praia ou no mar. Na praia mais ainda, né? Porque a água do mar tem mais sais do que a água de piscinas, por exemplo. Então, tanto faz. Qualquer lugar onde tiver água, se é uma represa, no mar, numa lagoa, num rio, ou na piscina de casa mesmo, espera um pouquinho e depois continua a diversão. Sai da piscina, recolhe os filhos aí, nessa hora de trovões e tal, e espera o tempo melhorar. Muito bem, se a água é um elemento que transfere, que transmite conduz toda essa energia, daí vem minha pergunta. Eu imagino que é muito comum acontecer, o sujeito vai para tomar banho bem naquela hora que está dando trovão e descargas elétricas e tudo, e ele entra embaixo de um chuveiro onde a água está saindo lá do cano, passando por como chama, um aquecedor lá, um chuveiro, enfim, que tem energia elétrica, por exemplo, e está vindo nele ali embaixo tomando banho. Pode acontecer algum tipo de descarga de raio ou ainda que resíduos de raios para essa pessoa que está tomando aquele banho? Daí seria a preocupação mais em o raio atingir próximo e pegar o sistema elétrico da casa. Se houver uma descarga, aí o fato dela estar num lugar onde é condutor de eletricidade, se for para atingir, a probabilidade é maior de atingir ela que está no banho, do que se ela estivesse tranquila lá, sentada no sofá da casa ou deitado na cama, esperando um momento um pouco mais adequado. Melhor esperar, né? Também. Sim. Como no caso da piscina, né, professor? Isso, é semelhante à questão aí de quando a pessoa está lá na piscina. É melhor evitar, especialmente essas situações, elas não são geralmente muito demoradas, né? Quando ocorre uma tempestade com raios. Então, aguardar ali alguns minutinhos é o mais seguro em casos assim. Ok. Dalberto? Então, acompanhando aí, acho que estou satisfeito com as respostas. Aprendi muito aí com o professor, passando essa informação para a gente. Essa do chuveiro era minha dúvida também, Daércio. Porque eu lembro que desde criança minha mãe falava, olha, tá chovendo, não vai tomar banho agora. As mães cobriam até os espelhos, né? É um exagero, mas enfim. Não era, elas cobriam os espelhos, olha, cobria o espelho lá. Naquela época usava-se muito uma tal de penteadeira. Vocês, meninos, meninas mais jovens, não sabem o que é isso? Ligam pro tio aqui que o tio explica depois o que é uma penteadeira. Bom, mas e, além disso, os espelhos que todo mundo tem em casa. E antigamente as mães cobriam na hora dos trovões. Botavam um lençol lá no espelho. Nesse caso do espelho, faz algum sentido, professor?
Pensando pelo fenômeno, o fenômeno elétrico, aí os espelhos não tem nada assim Nada a que possa ajudar ou prejudicar, pelo menos que possa, vamos dizer assim, maximizar o efeito de uma descarga elétrica. É mito. Então, coisas tal, como antigamente eu lembrei aqui outro dia, o pessoal que botava a garrafa PET com água em cima do relógio de luz para segurar. Isso aí é mito também do espelho. Sim, no caso do espelho, então, não existe motivo para uma preocupação mais intensa aí quando tiver ocorrendo uma tempestade, não. Olha, antes que alguém volte a pôr garrafa PET com água, porque ouviu aqui, é bom dizer, né, professor, que não fazia sentido aquele negócio de que uma garrafa PET com água ia parar o relógio de luz e tal, né? O mais conveniente aí é adotar um comportamento de uso racional da energia. É claro que a gente não vai deixar de usar, mas usar o que realmente precisa é muito melhor para economizar do que essas alternativas populares, né? Sem dúvida. O Décio, me permita só uma curiosidade. Ele estava falando a respeito dos raios, ele falou também do raio, se é que eu entendi dessa maneira, que o raio sai do chão e também sobe para a nuvem. É isso, professor? Isso daí também pode acontecer em determinadas situações, né? Porque, como nós comentamos, o raio ele acontece por causa de uma diferença entre cargas. Então, se a nuvem ficou carregada lá com a carga positiva, ela vai precisar ficar neutralizada com cargas negativas, que saem da Terra e sobem. Se ela tem excesso de carga negativa e o tipo de raio for de descarga nuvem-solo, aí é mais provável que essas cargas elétricas negativas elas vão descer. Porque o movimento sempre é das cargas negativas. Aí nós estamos um pouquinho mais técnico, né? Mas é assim que funciona. Bom, se os assuntos que você acompanha aí pelos seus meios preferidos não proporcionar a você alguma utilidade como esta entrevista, você não terá aproveitado nada. Quem fez não prestou nenhum serviço. Uma entrevista como esta acrescenta muito. É conhecimento, não é só questão de curiosidade, são conhecimentos que um dia você pode aplicar. Tudo que é conhecimento é sempre útil e a gente sempre vai em busca preferencialmente de matérias que acrescentem de alguma forma alguma coisa útil a vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e só foi possível porque o professor Fernando Prada, professor de Física da ETEC, disponibilizou esses momentos para nós, pelos quais agradeço, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e aproveitando a incentivar os alunos, já foi dado esse incentivo na busca pelo conhecimento, que se organizem, se preparem aí, o ano letivo já está começando, estamos aguardando vocês. Muito obrigado, professor, tenha um bom ano. Bom ano, obrigado.